Bênçãos ao homem que não os caminha, não segue os ímpios, nem do mal se avizinha, mas medita na lei, em noite ou dia contido. Como árvore beira ao rio, tem tronco erguido. A terra firme, sua raiz aperta, e seus frutos brotam na estação certa. Folhas sempre verdes, firmes seus ramos. O Senhor sabe bem onde os pés assentamos. Bem-vindos a mais uma exploração connosco. Hoje, olhe, temos um material fascinante em mãos. Sim, é verdade. Uma correspondência pessoal bastante intensa entre alguém de perspectiva católica e outra pessoa cética, mas de origem judaica. E isto complementado com textos que, digamos, formalizam o argumento filosófico principal que eles discutiram. Exatamente. E o centro de tudo isto é um argumento que se propõe ser puramente lógico para a existência de Deus. Uma tentativa de usar a razão, só a razão, e ver onde isto nos leva sobre a natureza fundamental da realidade. E o nosso objetivo aqui é mesmo esse, desfiar este argumento, não é? Seguir a linha de pensamento passo a passo. A grande pergunta é, será que a lógica pura, assim isolada, nos consegue mesmo levar de premissas que parecem simples até à conclusão de um ser supremo e mais, com características tão específicas? É uma afirmação forte. Sem dúvida. É audacioso e o ponto de partida é o que torna isto, acho eu, particularmente interessante. A tal técnica da retorção. Retorção. Sim, a ideia de que, ao negar certas verdades fundamentais, acabamos, ironicamente, por confirmá-las. E a partir daí, as fontes que temos constroem uma cadeia de deduções que, segundo eles, claro, culmina num sujeito originário. E os atributos desse sujeito lembram muito aquele que se revelou a Moisés como eu sou. Fascinante. Vamos lá ver como é que esta estrutura se aguenta, não é? Se faz sentido quando a analisamos mais de perto. Ok, então vamos a isso. Primeiro passo. O argumento arranca com algo que parece quase banal. Há verdade. Como é que uma coisa tão básica pode ser o alicerce de algo tão grande? Bem, a força está precisamente, como disse, na retorção. Imagine que alguém diz, olha, não existe verdade absoluta. Ok. Essa pessoa está a dizer isso como sendo quê? Verdadeiro. Se sim, contradiz-se logo ali. Claro. Se não, então a afirmação não tem valor nenhum, não significa nada. É o que chamamos uma autocontradição performativa. O próprio ato de negar a verdade pressupõe a verdade para que a negação faça sentido, percebe? Sim, sim. O ato de dizer não há verdade quer ser uma afirmação verdadeira sobre a realidade. Exatamente. Portanto, o argumento diz a existência da verdade, num sentido fundamental, é logicamente impossível de negar. É inescapável. É o tal ponto de Arquímedes para mover o resto do argumento. Percebo. Negar a verdade é quase como um truque de lógica, uma forma de a afirmar. É um começo forte, sim. E como é que a cadeia avança? As fontes mencionam que verdade implica valor. Valor no sentido de verdadeiro e falso. Isso mesmo. Para que o conceito de verdade tenha alguma utilidade, algum significado lógico ou prático, temos de conseguir distingui-lo do seu contrário, a falsidade. São, digamos, os valores lógicos básicos. Ok. Ora, se alguém tentasse negar que esta distinção existe, esta polaridade de valor verdadeiro-falso, como é que o faria? Provavelmente diria algo tipo, é verdade que não existe verdadeiro ou falso. Lá está, a autocontradição outra vez. Exato. Está a usar exatamente os valores que tenta negar para fazer a negação. A própria estrutura do nosso pensamento, da nossa linguagem, parece assentar nesta distinção. Não dá para fugir dela. Ok, faz sentido. Portanto, verdade exige a distinção verdadeiro-falso, ou seja, exige valor, e o próximo elo. Valor exige significado. Bem, isto parece quase óbvio, não é? Uma sequência de sons ao acaso ou riscos no papel. Não é nem verdadeira nem falsa. Pois, porque não significa nada. É isso mesmo. E a retorção, olhe, continua a funcionar aqui.
Tentar afirmar nada tem significado? É uma afirmação que pretende ter significado. Claro. A pessoa que o diz quer ser entendida, espera que a sua frase signifique algo para quem ouve. Negar o significado é, paradoxalmente, um ato cheio de significado. E é este ponto que nos leva a uma conclusão intermédia muito importante. Nas fontes, o significado exige um sujeito. E aqui a coisa começa a complicar-se um bocadinho, talvez. Porquê é que o significado precisa necessariamente de um sujeito? Será que o significado não podia ser, sei lá, uma propriedade de certas estruturas no universo, independentemente de haver uma mente para o captar? Penso, por exemplo, na informação no ADN. É uma ótima questão. É uma objeção natural. O argumento, tal como o encontramos nas fontes, responde dizendo que esses padrões físicos, essa informação como a sequência no ADN, só se tornam significado quando são interpretados. Interpretados por uma mente, por um sujeito. Quer dizer que as leis da física, as partículas, as ondas, são só fenómenos. E o significado é algo que nós, ou alguma mente, lhes damos. A interpretação do argumento é essa, que a compreensão, a interpretação, o ato de dizer isto é verdadeiro ou isto é falso sobre esses fenómenos é um ato mental e tentar negar que é preciso um sujeito para haver significado é mais uma vez cair na tal autocontradição performativa. Porquê? Porque é um sujeito que está a usar significado para argumentar que o significado não precisa de um sujeito. É quase absurdo se pensar bem. Certo. Que significado, então o significado implica necessariamente a existência de um sujeito. Um sujeito, ok. Mas estamos a falar de que tipo de sujeito? Das nossas mentes, nós claramente atribuímos significado. O argumento está a apontar para outra coisa. As fontes falam de um sujeito originário. Como é que se dá esse salto? Bem, este é, se calhar, o passo mais ambicioso do argumento. E o mais central. A alegação é que o sujeito que serve de base última, de fundamento para toda a verdade, valor e significado, não pode ser ele mesmo um produto contingente do universo que ele próprio fundamenta. Ou seja, não pode ser como as nossas mentes, que dependem de cérebros, que evoluíram, que existem no tempo e no espaço. Exatamente. As nossas mentes são fruto da evolução, dependem de um substrato físico. A própria linguagem que usamos para articular o pensamento é, em grande medida, uma convenção social, algo que surgiu e se desenvolveu. E o argumento diz que essas coisas todas, cérebros, evolução, linguagem, já precisam que exista um quadro de verdade, valor e significado para poderem sequer ser pensadas ou estudadas. Seria uma espécie de beco sem saída lógico se o fundamento dependesse daquilo que ele torna possível. Uma circularidade. Precisamente essa é a ideia. O fundamento último tem de ser logicamente anterior, tem de ser exterior ao sistema que ele suporta. Não pode ser contingente, quer dizer, algo que podia não ter existido. Porque se pudesse não ter existido. Então a verdade, o valor, o significado que dependem dele também poderiam não ter existido. Mas já vimos pela retorção que a existência deles, ou pelo menos da verdade, como ponto de partida, é inescapável. Logo, o sujeito que é o fundamento disto tudo tem de ser necessário. A sua não existência tem de ser uma impossibilidade lógica. Ok, necessário. E por que não vários sujeitos necessários? Múltiplos fundamentos? É outra boa pergunta. Se houvesse vários sujeitos necessários e independentes, como é que se relacionavam? Ou seriam mesmo independentes? E aí como é que ambos ou todos poderiam ser o fundamento último? Ou então haveria alguma relação entre eles? Mas se houvesse uma relação, isso implicaria um princípio unificador ainda mais fundamental que eles. Para evitar um regresso infinito. Um argumento postula que o sujeito originário tem de ser único. E também simples. Simples no sentido filosófico, atenção. Sem partes, sem composição. Porque qualquer composição implicaria dependência das partes ou de um princípio que as organiza, o que o impediria de ser o fundamento último. Portanto, começamos na verdade inescapável, passamos pelo valor e pelo significado, chegamos à necessidade de um sujeito e este sujeito, para ser o tal fundamento último, tem de ser necessário, único e simples e eterno também, calculo. Sim, a eternidade também decorre daí. Por sua natureza fundamental. Pense no tempo. O próprio tempo, com a sua sucessão, a sua ordem, antes, depois, é uma estrutura inteligível, certo?
Para o compreendermos, precisamos de verdade, valor, significado. Claro. Ora, o fundamento dessa estrutura inteligível não pode estar ele mesmo sujeito a essa sucessão temporal que ele torna possível. Teria de estar, logicamente falando, fora ou antes do tempo. Daí, eterno. E este sujeito necessário, único, simples e eterno é o que as fontes identificam como o quê? Como o fundamento ontológico da realidade. Como Deus. É impressionante como se chega a estes atributos. Não parecem ser impostos de fora, mas deduzidos por necessidade lógica, quase por eliminação do que seria contraditório com a ideia de um fundamento último. Vamos ver mais alguns desses atributos clássicos que as fontes derivam. Por exemplo, imutável. Este causa sempre alguma estranheza, não é? Um Deus que não muda. Causa, sim. Mas a imutabilidade no argumento deriva diretamente da eternidade, da necessidade e da simplicidade que acabamos de ver. Mudança implica sempre passar de um estado de potencialidade para um estado de atualidade. Certo. É algo que acontece no tempo e implica que aquilo que muda não estava completo ou totalmente realizado antes da mudança. Havia algo que podia vir a ser, mas ainda não era. Ok. Mas o sujeito originário, sendo eterno, fora do tempo, necessário, não podia ser de outra forma, e simples, sem partes ou potencialidades internas. Não tem potencialidades não realizadas. Ele é o fundamento de toda a potencialidade e atualidade que existe no universo. As fontes usam o termo clássico actus puros. Ato puro. Exato, ato puro. Qualquer mudança implicaria imperfeição, ou dependência do tempo, ou composição interna, coisas que a lógica anterior já excluiu. Ato puro. Confesso que a minha cabeça começa aqui a dar umas voltas. Quer dizer que não há vir a ser neste sujeito, ele simplesmente é. Totalmente, plenamente, sem qualquer alteração possível. E quanto a omnisciente e omnipotente, como é que esses atributos se encaixam na dedução? Bem, segue uma lógica parecida. Omnisciente. Se este sujeito é o fundamento de toda a verdade e de todo o significado, então não pode haver nenhuma verdade que lhe seja exterior ou desconhecida. Toda a verdade possível tem nele a sua fonte, a sua origem. Ele é a própria condição que torna o conhecimento possível. E omnipotente? Omnipotente. Sendo ele o fundamento último de todo o ser, tudo o que existe e de todo o valor, toda a ordem, estrutura, bondade, ele é a fonte do poder que cria e sustenta toda a realidade. Atenção, a omnipotência aqui não é vista como a capacidade de fazer o que é logicamente impossível, tipo criar um círculo quadrado. Não, claro. É antes o poder de realizar e sustentar tudo o que é real e possível, de acordo com a sua própria natureza necessária e racional. E chegamos à bondade. Esse é sempre um ponto sensível, não é? Especialmente quando olhamos para o sofrimento que existe no mundo. Como é que este argumento, que se quer puramente lógico, chega à conclusão que este sujeito originário é bom? O argumento aborda a bondade ligando-a à conclusão anterior de que este sujeito é o fundamento do valor. Na filosofia clássica, de onde este argumento retira muitas ideias, o mal não é visto como uma coisa positiva, como algo que existe por si. É visto como Como uma privação, a ausência de um bem que devia lá estar, uma falha, uma corrupção da ordem ou do ser. Pense na cegueira como a ausência da visão, ou na doença como a falta de saúde. ok, uma ausência de bem. Exato. Ora, se o mal é uma privação do ser ou do valor, então o fundamento último de todo o ser e todo o valor não pode ser ele mesmo uma privação. Seria contraditório. Ele tem de ser a plenitude do ser e do valor. Ou seja, tem de ser bom. Portanto, a bondade aqui é entendida como a própria perfeição do ser, a plenitude do valor. E o mal é um defeito, uma falha nesse pano de fundo de perfeição. É essa a linha de raciocínio que as fontes apresentam, sim. E, finalmente, falta-nos um atributo importante: pessoal. Porque é que este fundamento não podia ser apenas uma lei impessoal, um princípio abstrato, tipo o logos ou o tal? Porque o passo decisivo na cadeia lógica, lembra-se, foi a ligação significado exige sujeito. Assim, reconhecer e atribuir significado. Distinguir o verdadeiro do falso. Fundamentar a ordem inteligível do universo. Estes são atos que implicam o quê? Inteligência e vontade.
Não são características de matéria inerte. Ou de uma força cega puramente determinística. São atributos de uma mente, de um sujeito. Portanto, para ser a origem do significado e da verdade, o fundamento último da realidade tem de possuir as características essenciais da personalidade, inteligência e vontade. O que, aliás, se alinha com essa ideia do logos grego, a razão ou a palavra fundamental que estrutura a realidade. Não é uma lei cega, é uma razão. É importante também referir, não é, que as fontes indicam que este argumento não apareceu do nada. Surgiu num contexto de diálogo, um diálogo aceso, entre um católico e um cético, embora nós tenhamos decidido, para esta análise específica, focar-nos mais na estrutura lógica do argumento em si. Sim, é verdade. As fontes mostram que o interlocutor cético, mesmo reconhecendo a força de certas partes da lógica, levantou objeções. Questões importantes. Sim, sem dúvida. E isso faz parte do contexto original e é relevante. As fontes mostram que, mesmo perante esta cadeia lógica que lhe é apresentada, o cético sente desconforto ou vê o que lhe parecem ser contradições. Especialmente quando se tenta ligar este Deus da lógica pura com as narrativas religiosas mais concretas ou com a experiência do mundo real, como o sofrimento, por exemplo. Que não estamos a explorar hoje em detalhe, mas que estava presente na discussão original. Exatamente. Ele parece admitir a necessidade de algum tipo de fundamento inteligível. Talvez um observador cósmico. Ele usa a palavra inglesa watcher, um vigilante quase. Mas resiste a identificar isso com o Deus pessoal, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Resiste fortemente. Vê uma desconexão ou até contradição entre a lógica filosófica e as narrativas e a experiência religiosa mais específica. É uma tensão interessante. Reconhece a força do ponto de partida, a verdade, a necessidade de um sujeito para o significado, mas aponte para o Deus revelado, para ele, parece frágil ou problemática. Exatamente. O que mostra bem que aceitar a lógica formal de um argumento não significa automaticamente abraçar a fé religiosa ou todas as doutrinas que lhe estão associadas. No entanto, quem apresenta o argumento nas fontes vê essa ponte como sendo muito forte. E essa ponte é precisamente a ligação com o eu sou, não é? É aí que eles veem a convergência. Sem dúvida. Isto é o ponto onde, segundo as fontes, a filosofia pura e a revelação bíblica parecem encontrar-se de uma forma notável. O Deus que emerge desta dedução lógica, o ser necessário, que não pode não existir, eterno, imutável, simples, ato puro, o próprio fundamento do ser, da verdade, do valor. Este Deus tem uma ressonância incrível com o nome que Deus revela a Moisés, lá na sarça ardente. Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, dependendo da tradução. Um nome que não o define por comparação a outra coisa. Exato, mas que aponta para a sua própria existência. Uma existência autossubsistente, necessária, fundamental. Ele é o próprio ser. É quase como dizer que a razão humana, levada ao seu limite máximo de rigor, chega a uma descrição de Deus que ecoa aquilo que a revelação afirmou de forma mais direta, talvez. É essa a perspectiva apresentada nas fontes, sim. E a força final, que eles reivindicam para este argumento, está na sua suposta natureza inescapável. É descrito, metaforicamente, como um jiu-jitsu filosófico. Jiu-jitsu filosófico. Gosto dessa imagem. Explique lá isso melhor. A ideia é que o argumento não impõe premissas que vêm de fora, não pede fé cega. Pelo contrário, usa a própria força do interlocutor cético, a sua confiança na razão, a sua recusa da contradição lógica, a sua busca pela verdade. Usa tudo isso para o levar, passo a passo, à conclusão. E a tentativa de refutar qualquer passo. Implicaria, segundo o argumento, cair numa autocontradição performativa, usar precisamente aquilo que se está a tentar negar, seja a verdade, o valor, o significado, a necessidade de um sujeito ou a natureza necessária desse sujeito. Ou seja, a alegação final é que não há uma terceira via que seja logicamente consistente. Ou se segue a razão até esta conclusão do sujeito originário, ou então temos de abandonar a própria razão e aceitar o absurdo. É isso. É essa a dicotomia que as fontes apresentam de forma muito, muito clara. Ou se aceita este fundamento último, ou então abraça-se o niilismo. A ideia de que, no fundo, nada faz sentido, a verdade não existe, o significado é uma ilusão.
Uma posição que, como vimos logo no início, se autodestrói no momento em que é dita. Destrói-se a si mesma. Exatamente. As fontes até usam outra metáfora interessante, a da alquimia. O método lógico, a retorção, a dedução passo a passo, seria como a pedra filosófica, capaz de transformar o ferro da dúvida e do ceticismo no ouro da certeza metafísica sobre este fundamento. E o próprio Deus? Este sujeito originário seria a pedra angular, aquela sobre a qual toda a realidade que faz sentido, toda a realidade inteligível se apoia. Bem, então, fazendo aqui um balanço desta nossa análise aprofundada, percorremos um caminho argumentativo que parte de algo aparentemente simples e inescapável à verdade, e através de passos que se querem puramente lógicos, baseados na recusa da autocontradição, procura demonstrar a necessidade de um sujeito originário, e não um sujeito qualquer, mas um com atributos muito definidos, necessário, único, simples, eterno, imutável, omnisciente, omnipotente, pessoal e finalmente bom. Exatamente. Um ser cuja descrição filosófica, derivada apenas pela razão, segundo este argumento, claro, ecoa de forma bastante impressionante o nome revelado a Moisés: Eu sou. A força do argumento, para quem o defende, reside nessa estrutura de retorção que o tornaria logicamente inescapável e que apresentaria como única alternativa, bem, a aceitação do absurdo, a negação da própria razão. Isto deixa-nos, inevitavelmente, com uma questão para pensar, não é? Se admitirmos, mesmo que só como hipótese de trabalho, que a razão pura, aplicada com este rigor e levada às últimas consequências, como neste argumento, parece apontar para um ser com estas características como fundamento último da realidade e do próprio pensamento, que implicações é que isso teria para a forma como entendemos o universo, como nos entendemos a nós mesmos e o próprio conhecimento? É uma questão que vai muito para além da análise lógica, não é? Toca mesmo no centro da nossa visão do mundo. E mesmo reconhecendo como as fontes originais fazem questão de mostrar, através do diálogo, que há outras questões, outras tensões, quando confrontamos este Deus dos filósofos com a experiência humana, com o sofrimento, com as narrativas religiosas, mesmo assim o percurso lógico que aqui se apresenta é por si só um desafio intelectual considerável. O que é que fica a ecoar para quem nos ouviu nesta exploração? É, sem dúvida, matéria para continuar a refletir. Sem dúvida alguma, e com esta reflexão, então, concluímos esta nossa análise da lógica potencialmente inescapável de O Eu Sou. Fica a pensar. Até à próxima.